Olá, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar a respeito dos números naturais e o sistema de numeração. Nós vamos falar a respeito do sistema de numeração indo-arábico, né? O sistema de numeração que revolucionou a escrita numérica e adotado no Brasil é o sistema de numeração decimal. Ele foi criado pelos hindus que habitava as terras às margens do rio Hindu, mas coube aos árabes a tarefa de aperfeiçoar e divulgar o sistema. Por isso, ele é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Hoje é aceito, né, no mundo todo. As suas principais características são: a primeira, usamos apenas 10 símbolos para representar qualquer quantidade, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses símbolos são chamados de dígitos ou algarismos. Uma outra característica é que o agrupamento ocorre de 10 em 10 para facilitar a contagem. Portanto, se eu tenho aqui, olha, um agrupamento de 10 e aqui eu tenho 5, tá? Então eu tenho 15. Esse 15 ele é distribuído entre 5 unidades, olha aí, 5 unidades e uma dezena. Olha, o conjunto de 10 corresponde a uma dezena aqui no nosso exemplo. Por isso, tá, dizemos que o sistema de numeração é decimal ou de base 10. Por quê? Porque o agrupamento ele é realizado, tá, de 10 em 10 em decorrência, por exemplo, dos nossos dedos das mãos. Então, no primeiro momento, temos esta referência. Por isso que é chamado de base 10. Uma outra situação é que o sistema é um sistema posicional, ou seja, a posição dos símbolos, tá, dos números é muito importante. Daí dizemos que é um sistema posicional, ou seja, ao mudarmos, né, invertermos a posição, né, dos algarismos, vamos mudar o valor desse algarismo. Então, por exemplo, em um momento, o meu número 1 vai significar uma unidade, mas em outro momento ele será 10, será 100, vai depender da posição que ele ocupa naquele número. Então, olha aqui o exemplo, 25. Nesse exemplo, o 5, tá? Temos então 5 unidades, é a posição das unidades. E o 2 corresponde a duas dezenas ou 20 unidades. Portanto, nós temos o número 25, ok? Da mesma maneira, nós temos o número 52. Observe que nós estamos utilizando os mesmos algarismos, porém, a posição da escrita, tá? A posição que está sendo ocupado vai alterar o valor. Portanto, o nosso sistema ele é posicional. Então, aqui, olha, o 5 que estava nas unidades, tá, passa a ficar nas dezenas. Então, ele vai ter 5 dezenas ou 50 unidades. Da mesma maneira, o meu 2, que era 2 dezenas ou 20 unidades, passa a ser apenas 2 unidades. Ou seja, você utilizou os mesmos algarismos, porém o valor foi alterado em decorrência do sistema posicional que rege o nosso sistema decimal. A outra característica é todo algarismo tem valor posicional 10 vezes maior do que teria se estivesse ocupando uma posição imediatamente à sua direita, ou seja, o princípio da posição decimal. Por exemplo, eu tenho o 2, né? Em seguida, aqui, o 2 aqui corresponde a 20, que é 2 multiplicado por 10. Esse 2 aqui corresponde a 200, que é 10 multiplicado por 20. Da mesma maneira, eu tenho o 5. Aqui, este 5 é 50, porque é 5 multiplicado por 10. Este aqui é 500, porque é 10 multiplicado por 50.
E aqui eu tenho 5.000, que corresponde a 10 multiplicado por 500. Ok? Então, observe a importância do sistema posicional. Ele é determinante para a nossa leitura. E lembrando que a leitura do número se dá da esquerda para a direita, né? Da mesma maneira que nós lemos, né, a nossa língua materna, que no caso é o nosso português. Ok? Aqui nós temos as ordens e classes. Ok? Então, para facilitar a leitura e a escrita de um número, separamos seus algarismos da direita para a esquerda, em grupos de 3. Cada um desses grupos é uma classe. Cada posição dos algarismos recebe o quê? Um nome de ordem. Por exemplo, o número que aparece na informação dada pelo professor diz assim, ó, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a área do Brasil é de aproximadamente 8.515.767 quilômetros quadrados. Ok? Então, nós vamos observar que nós temos 7 corresponde à primeira ordem, então eu tenho 7 unidades. Eu tenho 6 dezenas, portanto, corresponde a 60 unidades. Eu tenho 7 aqui, 7 centenas, que é o produto de 7 por 100. Portanto, eu tenho 700 unidades. A quarta ordem, né, eu terei o 5, que corresponde a 5 unidades de milhar, ou 5 multiplicado por 1.000, ou ainda 5.000 unidades. Na quinta ordem, eu tenho uma dezena de milhar, ou 1 multiplicado por 10.000, ou ainda 10.000 unidades. Ok? Na sexta ordem, eu tenho 5 centenas de milhar, ou 5 multiplicado por 100.000, ou ainda 500.000 unidades. Na sétima ordem, eu tenho 8 unidades de milhão, ou 8 multiplicado por 1 milhão, ou ainda 8 milhões de unidades. Então, observe que eu tenho a classificação. A primeira classe, que é o agrupamento de 3, né, é chamado classe das unidades. O outro agrupamento de 3 é chamado classe dos milhares. E no caso 8 aqui corresponde à classe dos milhões. Lembrando que o nosso agrupamento ele ocorre de 3 em 3. Então, o número 8.515.767 é formado por 8 unidades de milhão, 5 centenas de milhar, uma dezena de milhar, 5 unidades de milhar, 7 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Leitura. Como é que eu leio? 8.515.767 ou simplesmente 8.515.767, ok? Então, observe a importância da leitura e do posicionamento dos nossos números. Eles são determinantes, ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar explicando e resolvendo exercícios referentes ao sistema posicional, que é o nosso sistema decimal, que tem como origem o sistema indo-arábico, ok? Então, aquele abraço e até a próxima aula.